Bom, vamos lá então. Caros alunos do terceiro ano, vejamos como resolver estes problemas, né? Onde nós temos que analisar que essa tabela nos dá valores. Primeiro ela dá um exemplo, né? Que nós temos que relacionar esses valores em linha. Então a gente tem uma primeira situação. Aqui vocês veem apenas uma tabela, mas a gente tem que saber que representa isso aqui. São duas cargas interagindo. Uma tem 5, a outra tem algum valor de carga aqui que seria calculado. Mas elas estariam distantes dessa distância e a intensidade da força entre elas seria essa. Então, supondo essas duas cargas que eu desenhei ali, veja, uma aqui teria uma carga Qzinho de 5 microcoulombs, né? Porque, veja, está em microcoulombs aqui. A outra seria Q igual a um valor que eu ainda não saberia, né? Então, elas estariam a uma distância entre si de 1 metro. E elas estariam se repelindo. Vamos fazer melhor esse desenho aqui, né? Força aqui, opa. Elas estariam se repelindo com forças de mesma intensidade, né? Só que sentidos contrários. Por quê, professor? Lembra? Princípio de atração e repulsão. Note que uma aqui está positiva e a outra também. Mas se bem que eu estou tirando essa conclusão porque aqui no exemplo, né, eu já tenho a resposta do valor que eu vou calcular, que é mais 6. Está sem sinal, então é mais, né? Então, essa realidade de saber se tem atração e repulsão, eu saberia só depois de saber o sinal da última carga. Mas como eu já sei, né? Então, sei que vai ser repulsão. E a força tem a intensidade de 2,7 vezes 10 a menos 5 newtons. Essa é a situação, tá, gente? Essas são informações de coisas referentes a uma situação, né, real, supostamente, né, suposição de uma situação real, onde há duas cargas interagindo. Elas estão a certa distância, têm certas cargas e, por isso, há uma força de certa intensidade, resultado da interação entre elas. Bom, vamos então calcular os valores para outros exemplos dados aqui, né? Nós temos, esse segundo caso aqui, na segunda linha de números, né? Uma carga de 19,9 microcoulombs. Nós temos uma outra carga conhecida também. Nós temos a força, a intensidade da força de interação entre elas, mas o que nós não conhecemos? A distância. Então vamos calcular a distância. Veja, aqui eu coloquei um exemplo, né, de que partindo da equação de Coulomb, a gente pode isolar cada uma das variáveis que a gente quer, seja Qzinho, né, como qualquer uma das cargas, ou o próprio K, se eu quiser isolar ele, posso isolar, ou a distância. Isolando a distância, a gente fica com essa equação. Então é ela que a gente vai usar nesse caso, já que quem é desconhecido aqui é a distância. Então vamos lá. A distância é igual a raiz de K vezes Q dividido por F. Então isso aqui é igual a 9 vezes 10 a nona, que este, né, é o valor de K no vácuo, como foi sugerido para ser usado aqui. O valor das cargas dadas, 19,2 vezes 10 a menos 6 e 2 vezes 10 a menos 6. Tudo isso dividido pela força de 4. Nossa! Quando a mesinha aqui salva o andamento do processo, ela dá uma travada marota. 4,5 vezes 10 a menos 2. Bom, fazendo aquela multiplicação de 9 com 19,2 com 2, a gente obtém o seguinte número, 358,2. E a gente sabe também, pelos exemplos anteriores, né, que 10 a nona vezes 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6 vai dar 10 a menos 3. Tudo isso dividido por 4,5 vezes 10 a menos 2. Logo, a gente fica com... Se eu pego 358,2 divido por 4,5, tenho 79,6. E se eu pego 10 a menos 3 e divido por 10 a menos 2, isso é 10 a menos 1. E esse 10 a menos 1 significa que, se eu quiser tirar essa potência de base 10, né, deixar o número em forma decimal mesmo, eu vou andar com essa vírgula uma casa para a esquerda. Isso que o menos 1 significa, né? Então vai ficar 7,96.
Então, a distância, no fim das contas, é a raiz de 7,96, que isso dá aproximadamente 2,82 metros. Então, assim, nós conseguimos saber qual a distância, né, entre as cargas que interagem, conhecendo as informações dos valores das cargas, do meio em que elas estão e da força de interação entre elas.